Hoje vamos falar do tratamento jornalístico sobre o caso da pequena Vitória, a Vitória Wami, que faleceu num colégio em Luanda, que curiosamente fica no bairro em que vive o Reginaldo, e que faleceu de uma bala perdida. A informação inicial é essa, e embora ela esteja a ser contrariada neste momento por várias sensibilidades e, enfim, é alvo também de várias especulações, fundamentalmente nas redes sociais. Reginaldo, como é que acha que a imprensa tratou do caso da pequena Vitória de feliz memória? Pois eu trouxe esse tema hoje porque, efetivamente, para além de ser um tema com uma grande carga emocional, não é? Por isso é esta viralização do caso, né, nas redes sociais e em todo o lado. A criança foi enterrada ontem mesmo, né? Eu vi umas imagens do funeral e, de facto, estamos todos debaixo de uma carga emocional muito forte, não é? Porque, efetivamente, não é assim que a vida de uma criança desaparece. A propósito de crianças, vale aqui lembrar rapidamente que todos os dias morrem crianças em circunstâncias muito estranhas. Ainda ontem ou anteontem, no Ramiro, morreram 3 crianças asfixiadas dentro de um carro. 3 crianças, irmãs, portanto, de pai e mãe, espero, não interessa, mas são irmãs. Uma delas com meia dúzia de 2 ou 3 anos, uma coisa, asfixiadas dentro de um carro e dentro de um quintal. Quer dizer, ainda eu quando olhei esta manhã para a imagem, disse: epá, isto deve ser uma família disfuncional. Quer dizer, as crianças ficaram sozinhas, a mãe foi não sei aonde. Quando chegaram, as crianças estavam fecharam-se dentro do carro, elas próprias na brincadeira, fecharam-se dentro do carro. Quando chegaram à procura das crianças, as crianças estavam lá dentro, morreram asfixiadas. 3 crianças morreram ontem ou anteontem no Ramiro, estás a ver, Zé de Belém. Portanto, crianças e mortes de crianças é o que nós temos a espaços cada vez mais regulares e que, de facto, nos convocam, em termos de sociedade, para olharmos, de facto, para esta parte mais desprotegida, né, da nossa sociedade, e para a qual nós temos todos um compromisso, seja como Estado, seja como cidadão, seja como sociedade civil. Mas no caso, de facto, que viralizou e que agora domina, de algum modo não, domina efetivamente a comunicação social mais, digamos, mais online, de facto, fiz esta referência, eu falo sempre da Vila Alice pelas melhores razões, hoje tenho que falar da Vila Alice pelas piores razões. O Elisângela Filomena tem de facto uma dependência, uma sucursal na Vila Alice. Eu tenho uma relação com a Elisângela Filomena de muitos anos. Os meus filhos também passaram pelo Elisângela Filomena no início, né, ali na zona do Zinga. E, portanto, o Elisângela Filomena é uma instituição já do ensino privado, não é? Digamos, é uma instituição que tem história, né? Bastante conhecida. Bastante conhecida e que tem dado um grande contributo, diga-se em abono da verdade, ao ensino particular neste país. E, como tu sabes, hoje o ensino particular já hoje cobre mais necessidades, se quisermos, que o ensino público, né? Sobretudo ao nível do ensino de base e mesmo do ensino superior, né? Eu não tenho aqui números para destacar, era importante ter aqui números, mas cada vez as pessoas têm mais essa percepção que o ensino público, a capacidade do Estado de oferecer ensino público tem estado a reduzir diante, primeiro, do aumento demográfico da população, da taxa de natalidade, e de facto, se não fosse o ensino particular, hoje a taxa de exclusão, digamos, escolar seria brutal, né? Portanto, hoje já temos de facto o ensino privado a dar conta de muitos recados, seja em melhores ou piores condições. O importante é não deixar, eu costumo dizer aí, eu já não digamos que aceito tudo, não é? Mas eu não posso aceitar é analfabetismo, não é? E, portanto, quando nós temos essas instituições, mal ou bem, nos bairros, explicadores, toda a gente a participar, claro, cobrando o seu e tentando sobreviver também à custa desta atividade, é evidente que temos que olhar com ela com a melhor atenção, porque é a parte mais estruturante da sociedade, se quiser, desde o início, que é a educação. Se uma criança nasce analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe ver horas, ou depois dos 15 anos ou dos 20 é que vai fazer a alfabetização para adultos, estamos mesmo muito mal. Mas, como eu dizia, o Elisângela Filomena é de facto uma instituição de referência, não é? Não há qualquer dúvida, em termos até de ensino privado em Angola, no pós-independência,
acredito que tenha sido mesmo pioneira, não é? Deste tipo de ensino a diferentes níveis. E, de facto, temos hoje a Vila Alice, uma das agências, não é a primeira vez, não é a única. O Elisângela Filomeno já teve outras dependências na Vila Alice. Esta acho que é uma das mais recentes, não sei quanto tempo tem. Mas temos de facto a Vila Alice, hoje se calhar quer ser chamada por mim pelas piores razões. E o que é que está a passar e por que é que de facto a cobertura jornalística vem aqui, é chamada aqui para esta nossa marca, que é de jornalismo que nós aqui normalmente falamos. Antes de mais, Zé de Belém, eu acho que parece-me, eu fiz um ou dois posts ou 2 ou 3 comentários que disse que de facto isto tem que se esclarecer, não é? Não há ali grandes segredos. Normalmente, às vezes, as autoridades começam com aquelas coisas, segredo de justiça, proteger não sei o quê, bens disso e bem daquilo. Quer dizer, neste caso, parece-me a mim, e arrisco dizer o parece-me, não é muito bom jornalistas dizerem parece, mas parece-me ser um caso básico, né? Portanto, na perspectiva da investigação. Na perspectiva da investigação, exatamente. Porque é que não se esclarece, não é? A tal ponto que até surgiu um post, não confirmei, que o próprio ministro do Interior dizia que se ia empenhar no caso. Quer dizer, parece-me ser já um excesso. Quer dizer, como é que um caso básico destes, né? É um tiro, não sabe se é bala perdida, se é resultado disto ou daquilo, ficamos uma semana ou 2, não há um esclarecimento definitivo. Se foi a bala disparada de dentro, se foi a bala de fora, quer dizer, e isto o que é que dá? Alimentou a especulação, né? Hoje já temos, ontem à noite acompanhei um bocado as redes sociais, já temos pessoas alimentarem uma outra narrativa, que a criança sofria de bullying, não é? Porque tinha excesso de peso, não é? E era preta. Quer dizer, curiosamente, até isto, não é? Tem a gordofobia e qualquer dia temos a negrofobia. Quer dizer, a própria família também fala nisso. Pois, temos essas narrativas todas, não é? Porque como resultado de quê? Como resultado de uma falta de esclarecimento. Afinal de contas, o que é que se passou? E aí, de facto, o direito à informação, por mais que as autoridades aleguem que está em investigação, há de facto ali um direito à informação à sociedade que as autoridades têm que gerir isso da forma mais rápida possível. E mais, Reginaldo, de acordo com o nosso colega, o Júlio, que esteve lá, e justamente no dia em que aconteceu a morte da criança, houve tentativas no sentido de os jornalistas, pelo menos que estavam naquele momento, acederem ao local para verem os estragos que a bala terá feito, antes obviamente de atingir a criança, e não permitiram a entrada, pelo menos do nosso colega. Ele não falou de outros jornalistas, mas pelo menos dele. Não permitiram que ele entrasse, não permitiram que ele ouvisse pessoas, por exemplo, da direção, ou elas não quiseram falar, e depois foram surgindo essas especulações. O Júlio também diz que à volta as pessoas com quem conversou não confirmavam se houve este ato de uma tentativa de assalto que resultou depois em disparo. Há várias, Zé de Belém. O que me preocupa neste momento, analisando o caso de longe, com uma certa distância, né, é que efetivamente há muito tempo a decorrer. Quer dizer, o problema é o direito da informação. Nós temos o direito de saber, a sociedade tem o direito de saber. Qual é a proteção ali? Está em segredo. Qual segredo de justiça? O segredo de justiça, todos nós dizemos, o segredo de justiça também é relativo em certas circunstâncias. Ali não se coloca sequer o segredo de justiça, em meu entender. E aqui, permitam-me também ter a minha opinião sobre o que é o segredo de justiça. Num caso que é um caso aberto, né, é uma menina que está dentro da sala e há uma bala que fura, eu acho que vi uma parede que tem um tal sítio onde é que a bala entra, né? Houve até alguém que percebe de balística, diz a bala vai sempre em linha reta, a bala não curva, não é? Portanto, se ela entrou assim, deve vindo desse lado. A balística também nós temos conhecimentos de balística, é fácil, a bala não dá curvas, né? nem reviengas. A bala, uma pessoa quando dispara, ela vai para a frente e quem aparecer leva, não é? E portanto, quer dizer, o problema é essa questão ou as autoridades, as policiais, portanto as da instituição, fizeram aquele comunicado onde que eu disse no comentário que esclareceu rigorosamente nada, não é? Não disse rigorosamente nada. As autoridades, eu vi a primeira intervenção do porta-voz da polícia,
Foi logo a primeira, uma das primeiras, né, que dizia que estamos a investigar, entretanto passaram-se não sei quantos dias, né? Portanto, isto não é bom. E os jornalistas, de facto, aqui também não podem alimentar muito a especulação. A ideia é essa. Uma coisa é a rede social. Tu na rede social estás coberto pelo teu direito à liberdade de opinião, à liberdade de expressão, à liberdade de crítica. Estas liberdades ninguém te tira, não é? Não são negociáveis. Agora, os jornalistas têm responsabilidades profissionais, portanto, deontológicas, não é? E aí é que eu acho que devia haver um pouco mais de cuidado, sobretudo ao veicularmos a informação, enquanto jornalistas, mesmo nas redes sociais. Porque o facto de estarmos nas redes sociais não nos retira a nossa condição, sobretudo se estivermos como jornalistas no ativo, não é? Com carteira profissional, uma coisa, muitos jornalistas que não estão no ativo, não é? E portanto, mas seja como for, temos sempre a nossa deontologia. E eu aí acho que efetivamente, ou se faz uma investigação, não é? E diante da cena do crime, é uma cena do crime tão restrita, né? E se avança e se diz isto aconteceu assim e ponto final é a nossa versão. Portanto, aí já não há como a polícia ou o Ministério não, mas não se pode. Não, eu fiz uma investigação jornalística, tenho legitimidade para fazer essa. E eu ainda não vi muito isso. Ouvi assim umas versões dos jornalistas, um ouvi aqui, outro ouviu ali, mas a tal investigação jornalística que nós estamos sempre a falar, o jornalismo de profundidade, irmos à causa, as causas das coisas, não é? Não apenas ver as consequências, mas vemos as causas. E isto eu não tenho, sob o risco de estar aqui a cometer alguma injustiça na avaliação, mas não tenho visto essa necessidade, porque tem que ser definitivo. Ou fazemos ou não fazemos. Se não fazemos, não podemos estar. Parece que parece que disse, o jornalismo não deve entrar nessa onda da rede social, participando das redes sociais, mas sempre na medida do possível, tentando agregar valor noticioso, valor informativo, para que de facto as narrativas não andem um bocado conforme andam aí, que agora qualquer dia ainda entramos na teoria da conspiração, porque está tudo a levar para isso, pelo menos com base nos comentários que eu ontem ouvi, está tudo a levar para uma teoria da conspiração, de que a miúda, a falecida, a pobre miúda, era isto, era aquilo, e foi por isso se calhar que a mataram. Pois já um colega, pois já alguém trouxe a pistola, quer dizer, de facto, estou a dizer de Belém. Estamos diante de um mau momento em termos também de cobertura jornalística, porque ninguém nos ajuda a esclarecer. Agora, é importante discutir essa questão, não é? Em termos profissionais, não é? Ok, Reginaldo, perdão, também não terá a ver, digamos assim, com o isolamento que se faz aos locais de crime, o facto de até ao momento não termos... A única coisa que vimos e vazou foi aquela fotografia que foi bastante partilhada nas redes sociais. Sei que a TPA foi dos primeiros órgãos a chegar e em momento algum, pelo menos o período que estive a ver, e foi por longo período que estive a ver a reportagem da TPA, notei ou foi filmado o local em que a bala entrou antes de atingir a carteira da criança e atingir a zona lombar. Digamos que direito tem o jornalista, por exemplo, de chegar num local de crime, e na altura penso que ainda não estava cerrado aquele espaço, e fazer o seu trabalho? Fazer a devida fotografia ou as devidas fotografias e entrevistar as pessoas necessárias para completar uma reportagem, justamente com o objetivo de não deixar dúvidas. Pois, no caso, como se soube, houve de facto a presença imediata de jornalistas no local, não demorou muito tempo, não foi no dia seguinte, foi uma hora depois, tanto, né? Enquanto o local, acho que há uma lei qualquer ou há uma ordem que se considera o local do crime, né? Uma pessoa vê um pouco nos filmes, a polícia normalmente define o local do crime colocando aquelas fitas, don't cross, não atravessa, para quê? Para evitar que as provas sejam afetadas, não é? Portanto, há uma série de coisas que a investigação necessita, não é? Portanto, quanto mais cedo tu isolares o local do crime, mais possibilidades tens de recolher as provas não contaminadas, quer dizer, mais ninguém entrou, foi aqui a menina coisa, a polícia chega, cerca a sala pelo menos, não é? Não sei se era cercar já o colégio todo, a polícia cerca já o colégio todo, ninguém entra, ninguém sai, até por questões de ouvir as pessoas, né?
Se não houve tiroteio, se a bala ninguém não sabe de onde é que veio, pois já as teorias, era logo ali na hora, toda a gente que está ali é suspeita, né? Pelo menos é o que a gente aprende de tanto ver filmes sobre crimes e de ler algumas coisas. Local do crime, fecha isto tudo, todo mundo tem que declarar onde é que estava, o que é que fez, o que é que viu. Portanto, não sei se isso foi feito. Em princípio deve ter sido feito, né? Mas tinha que ser feito isso, né? Quer dizer, há uma série de procedimentos, José de Belém, que de facto nós temos que te pôr aqui em causa. Agora, o mais importante para mim é que, passado esse primeiro momento, né? De facto, tem que haver da parte dos jornalistas, portanto, da comunicação social profissional. Não falo apenas das redes sociais, as redes sociais são muito livres nesse aspecto, mas tem que haver mais cuidado no sentido de que ou passamos uma versão que de facto já não é versão, mas é resultado de um trabalho jornalístico, portanto, ou é melhor, pronto, deixarmos a coisa andar para não acrescentarmos mais achas a uma fogueira que está a ganhar proporções desnecessariamente grandes, quando o esclarecimento da situação tinha-se contornado evitando sobretudo estas narrativas que agora, pronto, vai dar direito a tudo. Agora, uma coisa nós temos que ter em conta, é evidente que existe aqui uma instituição que se chama Elisângela Filomena, que é um colégio que tinha o dever, a obrigação de garantir a segurança máxima para os seus alunos, né? E profissionais e professores, não são alunos, mas também há professores que são agredidos. Nos colégios nós temos também um bocado o menu completo da violência, né? O bullying afeta toda a gente, lutas e por aí adiante, não é? Bom, nós estamos... faltam-nos pelo menos mais 3 minutinhos, Reginaldo. Que lições aprender? Sobretudo porque agora as pessoas, os jornalistas que estiveram a cobrir e vendo toda essa animação nas redes sociais, com toda a fake news que se atribui às informações que vão passando nas redes sociais, alguns jornalistas, sobretudo os que estiveram no terreno, ficam com um sentimento de depressão. A ideia é eu vim para esclarecer, afinal de contas trouxe ou não trouxe todos os ângulos da notícia. Fica também uma lição para os nossos profissionais, para nós mesmos jornalistas. Eu acho, neste caso concreto, independentemente do que se diz, dos impedimentos que houve, não mexa ali, não vá até ali, não fotografe aqui, não filme aqui. Neste caso concreto, eu acho que ainda não estamos diante daquela fake news acabada, né, definida. Não, nós estamos todos a especular. Quer dizer, é uma especulação, mas é uma especulação que tem alguma legitimidade. Quer dizer, também temos que admitir, em nome, digamos, da realidade, que de facto alguém devia ter andado mais rápido, não andou, se calhar depois vamos ter a explicação, não é? Portanto, nós é que estamos a achar que aquilo é um caso básico, que não parece que tenha muita dificuldade, afinal de contas foi um tiro, não houve mais balas, quer dizer, é dentro de um ambiente fechado, não há nada de fora, a tal história dos bandidos tentarem assaltar, também nunca não sei muito bem em que pé está, mas aqui, desde já, também esta responsabilidade do jornalismo, mas também, e nós temos que partilhar responsabilidades sempre em casos destes, né? Temos que assumir todos, né? Também há da parte das autoridades, que são elas que têm que esclarecer o caso, né? Agora, isso já é outra conversa, aí é lei, é o direito, não é? Portanto, as autoridades têm que esclarecer o caso, têm que dizer, olha, aconteceu isto, foi isto. Agora, também deixar o caso uma semana, acho que já se passou uma semana, não é? Arrastar-se e alimentar estas narrativas todas, estas especulações todas, é que não me parece que seja muito aceitável por parte de quem tem a maior responsabilidade de garantir a ordem pública, não é? Porque se tu crias uma situação de desordem, não é? Porque o colégio faz, porque o colégio não sei o quê, quer dizer, podes criar aquelas, sabes que agora há muito essas ondas de cancelar, de apedrejar, de fazer aquelas cenas complicadas. Tudo isto depende um pouco da capacidade de esclarecimento das autoridades, não é? Porque uma coisa é dizer, não tivemos culpa, eles é que foram lá, mas quer dizer, a informação, aí é que se vê o papel da informação. O grande papel da informação, seja esta informação geral que circula em todo o lado no quadro da liberdade de expressão e de crítica, seja a informação mais profissional, né? Há de facto um grande poder dessa informação de criar uma situação ou outra diferente. E aí os jornalistas, de facto,
têm também essa responsabilidade, né? Têm assumido. Penso que tem havido algumas peças, né? Tu estás mais a acompanhar aí o dia a dia, Zé, se calhar podes precisar isso melhor, né? Mas o meu reparo é o mesmo que eu fiz há bocado, não é? Era bom que nestes casos onde há uma dose muito grande de incerteza em relação aos factos, né? Se a bala veio de fora, se a bala veio de dentro, de onde é que veio a bala, como é que foi, era bom que efetivamente os jornalistas, no exercício da sua profissão, ao nível com alguma profundidade, se esforçassem de facto por trazerem mais luz, né? Se não for possível fazer a luz, porque nós não somos magos, nem somos, digamos, super-homens, não é? Há limites. Agora, isso não nos impede de dizer aqui que, efetivamente, nestes casos, as autoridades, se calhar, têm a maior parte da responsabilidade, no sentido de dizerem aconteceu isto, ou aconteceu aquilo, ou não aconteceu aquilo. E a investigação prossegue para aprofundar, para saber que tipo de bala era, qual era a pistola, porque acho que já se conseguiu extrair a bala, não é? Ou a menina foi alvo de uma autópsia, parece, não é? E pelo menos o calibre da bala já sabe de que pistola é, se é pistola, se é metralhadora, se é isso, se é aquilo, né? Mas, portanto, aqui é uma partilha de responsabilidades, as nossas têm que ser assumidas por nós, claramente no sentido profissional de estarmos nos locais, reduzirmos a margem de especulação o máximo possível. Quando não for possível, dizemos exatamente o que é que se passou por impossibilidade, né? Há pessoas que não querem colaborar, o colégio fez aquele comunicado que não diz rigorosamente nada, não te deixam entrar, não te deixam ver, não te deixam fazer nada, e tu dizes, olha, estive lá e saí de lá conforme cheguei lá, de mãos a abanar. Ok, Reginaldo. Lamentavelmente o tema hoje não foi muito simpático, não muito foi alegre. muito Temos menos uma criança que deixa de pertencer ao nosso mundo, uma criança cheia de potencialidades, não é? E portanto não foi, de facto, não foi um momento bom para todos nós, e para o jornalismo também, não é?